Já? Bom dia. Agora sim, problemas técnicos. Bom dia, estamos começando mais um programa Caminhos de Memória, uma iniciativa voluntária do Centro de Memória da Comissão Histórica e Arquivo. Meu nome é Lucas Maximin, estou na presença de Renan Almeida. E hoje a gente escolheu a dedo essa pauta, que a gente já queria fazer há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E estamos aqui na presença, né, do professor José Ricardo e da professora Chayenne Cambraia, falando sobre a comunidade LGBT e a ausência de políticas públicas, né, como a gente colocou, a comunidade LGBTQI, mais sobre a perspectiva de pesquisa e ensino, igualdade em debate. Passar a palavra para o Renan. Bom dia, Renan. Bom dia a todos, bom dia convidados, professor, professora, bom dia aos ouvintes. Já agradecer a presença dos professores, você que está ouvindo. Falar antes de começar que você também pode acompanhar este programa no Facebook, é só procurar a Rádio Universitária, e no nosso Instagram, @Caminhos de Memória, e vamos que hoje o bicho vai pegar. Para passar a palavra um pouco para as considerações iniciais, a gente começa da esquerda para a direita. Bom dia, Chayenne. Melhor começar pela esquerda. Sempre pela esquerda. Bom dia. Agradecer primeiramente o convite, a dizer que é sempre um prazer, todo espaço que a gente precisa, todo espaço que a gente pode ocupar para estar discutindo gênero, para estar discutindo sexualidade, é um espaço que a gente precisa ocupar, a gente precisa falar sobre isso. Sim. Bom dia, Josiância, bom dia para os ouvintes. Bom dia, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate, né? É um prazer estar aqui com você, Chayenne, que muito contribuiu com a minha pesquisa, e estamos aqui, né, para discutir esse tema que engloba todo mundo, engloba toda a sociedade, porque são direitos, são pessoas que precisam ser acolhidas esses direitos, e nós precisamos debater isso sempre. Antes da gente iniciar um pouco as pautas, né, que a gente elencou aqui, é curioso como, pelo menos nós, infelizmente ainda, enquanto matriz curricular, enquanto corpo docente, e temos a ausência de pesquisadores na área aqui na casa, não é, infelizmente, uma frente de pesquisa tão forte quanto a gente gostaria. Quando o Renan e eu pensamos nesse programa, a gente teve muita dificuldade em nomenclaturas, em bandeiras, em muita coisa. Foi realmente difícil para a gente que, infelizmente, ao longo da nossa educação básica, ao longo do ensino superior, a gente não tem um aporte teórico tão forte sobre isso. Então, da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis para dividir as falas, quem quiser falar primeiro, quem quiser falar depois, a gente queria que vocês explicassem um pouco para os ouvintes esse processo de construção de pesquisa, né, que ao longo da história chamava-se de estudos de comportamento, depois chamou-se de estudos de gênero, e essas diferenças justamente entre esses conceitos de gênero, de sexualidade, de orientação sexual, que são amplos, são plurais e não são a mesma coisa. E que, como eu coloquei aqui para você que está ouvindo, né, o Renan, quando pensamos nesse programa, a gente teve muita dificuldade nisso. E antes de passar a palavra, para deixar bem clara a nossa discussão aqui, eu queria ler o artigo 5º da Constituição, devido a alguns problemas que nós passamos nos últimos dias, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E, no ponto 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Com isso, a gente passa a palavra para vocês da maneira que vocês acharem melhor. Quem quiser começar, quem não quiser, se quiser tirar um para o ímpar, pode ficar à vontade. Tá, eu acho que tem várias questões aí, né? Sobre o processo de pesquisa, primeiramente, eu acho que todo mundo começa por aí, né? Antes da gente fazer a nossa pesquisa, a gente precisa ver o que tem publicado, o que as pessoas estão escrevendo. E aqui na universidade, realmente, os estudos de gênero, eles ainda estão caminhando, né? Estão engatinhando. A gente tem alguns núcleos, a gente até brinca que a gente sabe quem são as pessoas que trabalham gênero na universidade. É fulano, 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 a gente consegue apontar os nomes. Mas tem evoluído, é uma coisa que tem me deixado bastante feliz, assim. No colegiado, no BPGF, que foi o meu programa agora do mestrado que eu concluí,
os estudos de gênero eles estão bem relacionados aos estudos das migrações. Então, são estudos bem interessantes que têm se desenvolvido com a Lívia, com a Dábila, com a Brenda Farias. Então, são estudos bem promissores mesmo no âmbito desse programa. Assim, como você falou no início, essa confusão entre gênero e sexualidade, ela é comum para qualquer pessoa da nossa sociedade, porque isso realmente não faz parte da educação formal, né? E quando a pessoa chega na universidade, ela realmente tem pouco acesso a isso. Mas eu queria me referir à Constituição, porque muitas vezes esse artigo 5º ele é usado para dizer que as garantias estão garantidas. Desculpa a redundância, mas elas estão, porque está na lei, ela existe. Mas existe uma grande diferença entre o direito formal, que é o direito que está no papel, e o direito material, que é a materialidade daquele direito que está pressuposto ali na Constituição. E nesse sentido, a gente está num obstáculo gigante, que é, somos todos iguais, né? Aí nisso, né, essa ideia de que somos todos iguais, ela acabou, né, gerando uma ideia de conformidade, como se tivesse garantido, mas não está. Né? A gente não vê essa igualdade sendo efetivada. E esse é o grande obstáculo, né? É fazer com que as pessoas entendam que as pessoas são iguais nas suas diferenças. E não é para ser igual, uniformizar todo mundo e padronizar todo mundo e achar que o diferente está sendo atendido quando na verdade ele não está. A gente até vê, muitas pessoas até usam como um argumento, né, tentando refutar. Se tu faz alguma militância no sentido de qualquer causa, né, social, o cara vem logo, olha, artigo 5º, somos todos iguais, e sendo que não faz sentido algum, né, se isso não se concretiza. Mas voltando um pouquinho só no que tu falou, inclusive tu até chegou na nossa próxima pergunta, que é justamente sobre essa diferença desse conceito de gênero e sexualidade, entre outros. Eu queria que, não sei se vocês querem tirar agora um pedra, papel e tesoura dessa vez, para quem quer começar, justamente dar os conceitos disso, para os nossos ouvintes, né, entenderem qual a diferença de gênero e sexualidade e tudo isso no qual se pesquisa, né, dentro da área de gênero. Vou começar. Então, o gênero, ele diz respeito à identidade do indivíduo, a como aquele indivíduo ele se identifica no mundo, com relação a ser homem ou a ser mulher, ou a mesclar aspectos entre ser homem e ser mulher, ou a não ter referencial nem em homem, nem em mulher. Então, o gênero, ele diz respeito ao indivíduo e a como ele se sente, a como ele se identifica. A sexualidade, ela é mais voltada à prática sexual. É para onde o teu desejo, ele se orienta. Então, e essa é uma confusão muito grande que as pessoas fazem. Eu posso, por exemplo, ser uma mulher trans, uma mulher que foi lida, entendida, foi um corpo que ao nascer foi compreendido como sendo um corpo masculino, mas que ao decorrer da minha vida eu me identifiquei enquanto uma mulher. Então essa é a minha identidade. Isso diz respeito ao meu gênero. O meu gênero é mulher, uma mulher trans. E o meu desejo pode se orientar para quaisquer pessoas, para homens, para mulheres, para pessoas não binárias, pessoas que constroem o gênero por fora dessa divisão binária entre homem e mulher. Então, são duas coisas diferentes. E eu posso reforçar que a sociedade, ela lê a partir do sexo, né? Ela lê as pessoas a partir do sexo masculino e feminino. Então, o gênero é uma forma de identificar essas pessoas. E nisso, aí a gente volta para essa questão do binarismo masculino e feminino, né? Porque foi concebido assim há muito tempo e vem se repetindo isso, de que existe um sexo masculino e um sexo feminino. Mas só que as pessoas, elas se ressignificam, como a Chayenne falou. As pessoas, elas vão se identificar ao longo da sua vida com um gênero ou outro, podem mesclar os dois gêneros. E elas podem... Aí causa estranhamento, porque as pessoas estão esperando ler as pessoas no masculino e no feminino. Exato. Aí quando surge alguém que não é masculino, não é feminino, da forma que se pensa masculino e feminino, essas pessoas são vistas, né, como
pessoas que estão constrangendo as outras. Exato. Enquanto que essas pessoas estão vivendo o seu próprio gênero. Até mesmo as sexualidades são entendidas dessa forma, né? Dia 23 agora foi o dia da visibilidade bissexual. E eu participei de uma roda de conversa em que a gente debatia exatamente isso. A partir dessa divisão binária do mundo, que entende o mundo a partir de opostos, entre claro, escuro, molhado, seco, mole, duro, os gêneros eles são construídos a partir dessa oposição. Então, o homem ele é tudo aquilo que não é uma mulher, e a mulher é aquilo que não é um homem. O homem ele é forjado para afastá-lo da feminilidade. Não chora, homem não chora, homem não demonstra sentimento. Entende? E a mulher também da mesma forma, fecha essa perna, a menina senta de perna fechada e tem que ser delicada e etc. Então, vão se atribuindo a tudo no mundo um masculino e um feminino. Isso acontece com as sexualidades também. A heterossexualidade, que é na visão da sociedade heteronormativa, é a sexualidade entendida como normal, ela é masculina, e a homossexualidade ela é feminina. E a bissexualidade não se enquadra nenhum nem outro. A gente discutia exatamente isso na roda de conversa, a dificuldade que a gente tem enquanto bissexual para entender e para colocar para a sociedade que essa bissexualidade ela existe. Sim. Inclusive a gente vê assim, eu tive uma experiência mais ou menos nesse sentido. Passou duas meninas de mão dada, né? Aí um amigo meu assim olhou e falou assim: quem será o homem da relação? Nossa. Eu falei, cara, se elas estão juntas é porque elas não precisam de um homem. A ideia é exatamente não ter homem. A gente faz um rápido intervalo. Não abandone a gente, esse é o Caminhos de Memória. Voltamos em instantes. Se abandonar, o Bolsonaro aparece no teu quarto. É isso aí, de volta com o programa Caminhos de Memória, aqui nesta quinta-feira maravilhosa. Esse programa maravilhoso, onde você fica muito bem informado, escuta piadas ruins de contexto histórico. Mas é isso aí, né, Maximinha? A gente estava ouvindo um intervalo aí, Reticências, Desiderare e Jimmy Faces. E quem sabe, se tocou aqui, tá ligado no movimento, como é que é? Não pode ter selo de gravadora, a regra é clara. Agradecer inclusive o pessoal da Desiderare que deu um EP de presente pra gente tocar no programa. Sempre apoio o trabalho das bandas locais, elas precisam de você. Hoje nós estamos, né, com um tema sobre a comunidade LGBTQI+, sobre as perspectivas do ensino da pesquisa e debatendo um pouco do que deveria ser, pelo menos a ideia de igualdade. E para esse segundo bloco, a gente elencou, né, um ponto para iniciar justamente a escolha das pesquisas, onde, quando, por quê e para quem. Eu acho que nessa temporada a gente tem perguntado isso para praticamente todo mundo. Conte-nos tudo, não esconda-nos nada. De justamente porque tudo é uma escolha. Então, se você estudou X, Y, Z ou o que quer que seja, você escolheu porque talvez de algum modo você se identifique com isso ou não. E a gente queria saber justamente, a Chayenne fez o programa de pós-graduação em Estudos de Fronteiras, que é um programa aqui da universidade, que trabalha com trabalho de conclusão de mestrado e o design de produto, se não me engano. Assim como o Prof. História, né, que é o mestrado profissional em ensino de História, que trabalha com também esse desenvolvimento de produtos. O Bruno Rafael, inclusive, esteve com a gente aqui em fevereiro, falou um pouco sobre o produto dele, sobre o trabalho também de conclusão. E a gente queria sinteticamente ouvir de vocês, né? No último bloco a gente encerrou com a Chayenne, então agora a gente começa com o Josean. De como veio a ideia, do que foi o trabalho, do que foi o resultado. Eu já sei qual é o resultado, é muito legal, inclusive. Você tá de grátis lá no YouTube, mas deixar o Josean falar aí um pouco, o Josean. Uhum. A minha preocupação com o tema, né, ela começou já de casa, né, eu posso dizer. Eu tenho um irmão homossexual e uma irmã também homossexual. E nisso, em casa, há algumas memórias, né, da minha infância. E uma delas, muito marcante, quando uma vez, né, claro, imbuído de toda uma cultura, né, heterossexista, preconceituosa, eu tive a infelicidade de discriminar o meu próprio irmão em casa. E nisso a minha mãe me disse uma frase que ficou na minha cabeça até hoje, que ela disse o seguinte: o seu irmão tem todo o mundo todo para fazer isso com ele, para promover isso com ele e fazer tudo isso com ele. E na minha casa isso não vai acontecer. E naquele momento, assim, foi um momento crucial na minha vida como pessoa, como pesquisador e como na minha vida cotidiana mesmo, né? De entender que eu tenho uma família e a minha família eu tenho que defender o meu irmão.
E nisso, eu fui estudando isso ao longo da minha formação acadêmica. Eu tive muita felicidade na Universidade Federal de Pernambuco de ser aluno da Christine Dabar, que é a primeira pessoa que traduziu a Joan Scott na década de 90 para o português, né? E eu peguei esse texto em 97, assim, meio que de primeira mão, né? Que ela trata dessas questões, trata da construção social, né? Do gênero, né? E nisso, a partir dali, o gênero teve presente, né, na minha prática didática. Então, o feminino, o masculino, isso sempre teve na minha prática didática. E nisso, eu tive a oportunidade, quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, eu tive a felicidade de encontrar a Júlia Monerá, né, que quando eu discuti a questão com ela do que é que eu queria trabalhar, a partir das leituras que eu já tinha feito da Guacira Lopes Louro, do que eu pensava, ela abraçou, né, a pesquisa, né, ampliou, né, o leque de bibliografias. E aí eu comecei a pensar na memória escolar LGBT, que era basicamente, né, que veio a mim desde muito cedo por causa das memórias dos meus próprios irmãos em casa. E aí a ideia era fazer um apanhado dessas memórias LGBTs, pensando justamente nisso, na Constituição. Como depois da Constituição, essa ideia de igualdade, até agora, né, até 2018, que memórias aconteciam na escola, porque essa igualdade não era efetivada dentro do contexto escolar. Né? E era a partir dessa perspectiva que surgiu o Colorindo, né? Que é o documentário que eu fiz, né? Que teve a participação maravilhosa da Chay e que está circulando aí, como você disse, está gratuito, né? No YouTube, quem quiser assistir está lá. Chayenne, sua vez. Bom, eu nasci mulher, né? Então a gente já nasce oprimida, a gente já nasce pensando algumas questões. E além de mulher, eu também sou bissexual. Me entendo como bissexual desde muito nova, assim, muito jovem. Então, eu sempre estive envolvida com a militância na comunidade LGBT. A minha proximidade com o tema, ela vem da minha vivência. Então, da minha vivência mesmo com essas pessoas. E a sensibilidade de me sentir solidária com o que outras pessoas passam, que é muito pior do que eu, como bissexual, passo. Então, a minha dissertação, ela trata sobre a cidadania de pessoas transgênero. Eu sempre digo que o T é a parte que mais sofre de toda a sigla LGBT, sem dúvida, são as pessoas transgênero. Então, o Lucas falou que a gente escolhe, né, como a gente vai fazer a pesquisa e tal, mas no meu caso, eu sinto que eu fui escolhida, sabe? Pelas condições que se apresentaram na própria pesquisa. Eu lembro quando eu releio hoje o projeto, por exemplo, que eu entrei no mestrado, a pesquisa que eu queria fazer, e eu olho a dissertação que foi feita e eu penso, nossa, que giro, foi uma coisa assim surreal. Então, eu pensei a minha pesquisa para falar sobre como aquilo que o Josiane falou no primeiro bloco, né, sobre a questão dos direitos, sobre como eles se apresentam formais ali colocados numa letra ali que é a Constituição, que são as leis, etc. E como é diferente que cada grupo acessa esses direitos. E especificamente quando a gente fala sobre as pessoas transgênero, esses direitos são os direitos mais básicos que a gente acessa, que essas pessoas não têm direito. Então é desde a educação, porque são pessoas que têm uma vida insuportável na escola, que tem um índice de evasão escolar gigantesco, e aí consequentemente são pessoas que não conseguem entrar na universidade, que não conseguem ter uma formação, que não são absorvidas pelo mercado formal de trabalho, que têm que sobreviver, então que vão para a prostituição, que vão para a criminalidade. E aí morrem jovens. A expectativa de vida de uma pessoa transexual no Brasil é de 35 anos de idade, é menos da metade da expectativa de vida de uma pessoa cisgênero. Então, essa série de coisas, é sobre isso que eu falo, sobre como os direitos para as pessoas transgênero, como essa cidadania, né, essa igualdade de acesso aos direitos, ela não se constrói, ela não se realiza para esse grupo de pessoas. E é sobre isso que eu falo. Perfeito. Tava dividindo aqui o bloco com o Renan. Como acho que fica bem claro que são dois programas de pós-graduação da universidade que trabalham com produtos, que é justamente a gente queria entender, né, justamente o que foi exatamente o teu produto, o produto do Josiane, que a gente sabe que é um documentário que, modéstia à parte, eu acho genial. Eu acho que quando você pensa um produto de um programa de pós-graduação, principalmente num estado carente de políticas públicas, carente de investimentos em educação,
A partir do momento que você pensa algo que é completamente real e acessível, isso é retorno social. Eu vejo dessa maneira, porque, infelizmente, a gente tem programas de pós-graduação, a gente tem colegas aqui que foram colegas de graduação, que estão na pós-graduação, que concluíram a pós-graduação, tanto o nosso Prof. História, que inclusive é um dos melhores Prof. Histórias do país, né? Que tem trabalhos maravilhosos, que tem produtos muito bonitos, mas que esses produtos, infelizmente, não conseguem chegar à sociedade civil por questões orçamentárias, por questões de investimento, de que às vezes o produto é muito bom, mas o Estado não tem interesse em inserir isso na educação. Eu acho que um documentário, ele gratuitamente numa plataforma que qualquer pessoa hoje em dia, o acesso, né, à informação, ele é muito mais democrático do que antes, é genial. Então a gente volta, né, mesmo com o Josiane e Chayenne já nesse bloco, no bloco seguinte a gente pode inverter, que é justamente por que o documentário? Justamente por isso, ou porque na época tu queria fazer um produto diferente, de repente uma cartilha, um material didático, eu posso te dizer o seguinte, que eu participei, né? Eu sempre, de vez em quando eu podia, eu participava dessas rodas de conversa LGBTs. E existe uma questão que é o seguinte, é uma coisa que a Regiane Suzarte, que é minha amiga, sempre fala, que quando a gente tem essas reuniões, parece que estamos falando entre nós, para nós. É LGBT falando para LGBT. Então, a ideia do documentário era fazer os LGBTs, né? Fazer não, né? Eles já falam, né? Dar acesso às outras pessoas ao que os LGBTs estão falando, ao que eles estão sentindo, né? Porque voz eles têm, né? Eles não é dar voz à pessoa. A questão é simplesmente criar mecanismos para que essas pessoas, né, sejam ouvidas. Porque a ideia do documentário é o seguinte, era simplesmente chegar para as pessoas e dizerem, olha, isso tudo aconteceu na escola enquanto você estava lá. E não é possível que você não tenha visto isso. Né? Não é possível que você não tenha percebido um aluno seu sendo discriminado. Você é professor, você está na escola, você entende isso aqui. Então era tornar legível, né, esse passado e essa construção. Né? E também, claro, né, fazer com que os não LGBTs pensassem sobre isso, né, que é fundamental. E levar isso para a cultura escolar. O objetivo do documentário mesmo era chegar numa reunião didática escolar, começo de ano, e dizer assim, olha o que acontece com os seus alunos, vocês já viram isso, o que é que a gente pode fazer? Né? Então, esse era o principal objetivo, porque no começo da minha pesquisa eu pensava muito na discriminação entre alunos. Pensava muito na discriminação de aluno para com aluno, né? E assim, professor para com aluno, mas tinha outras coisas que eu não pensava, que tipo, a coordenação pedagógica não dava ouvidos a esses alunos. E é o que eu mais escutei. Tipo assim, o aluno é discriminado, vai na coordenação pedagógica, e essa coordenação pedagógica não vê aquilo como problema. Né? Então, era essas questões que eu quis deixar claro nesse documentário. Chayenne, o seu produto de pós-graduação? O meu produto foi a dissertação. Foi a dissertação porque no decorrer da pesquisa eu verifiquei que tinha muita coisa para ser falada, muita coisa para ser escrita, para ser dita, e que eu não ia conseguir fazer isso em um produto em um tamanho, não estou falando de importância, mas de tamanho mesmo, menor do que uma dissertação, como um relatório técnico, por exemplo, que é o que é indicado para você apresentar na conclusão de um mestrado como esse profissional, ou o documentário, né, como foi o produto do Josiane. Então eu vi que eu não ia conseguir, então eu optei por escrever a dissertação, que me deu mais liberdade para falar, porque era muita coisa, foi muita coisa que eu tive que falar, então foi a dissertação. Só avisando que no vídeo do YouTube vai estar na descrição o documentário do professor Josiane Colorino, se você quiser pesquisar também. Quando esse vídeo for upado já vai estar lá, e se deixar eu vou comentar ali no Facebook o link, tá? Mas agora a gente precisa para um intervalo, já voltamos com o programa Caminhos de Memória. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. No intervalo você ouviu Casa de Caba, Cacto, que é uma banda de Manaus, no Amazonas.
Pode Não- falar, pode falar. Que não. Que foi uma indicação minha. Sim, se você é convidado, quer indicar, como o Renan sempre diz, a regra é clara, nós não tocamos nada com selo de gravadora. Hoje nós estamos aqui na presença, né, do professor Josiane Ricardo e da professora Chayane Cambraia, discutindo um pouco sobre a comunidade LGBTQI, sobre as perspectivas de pesquisa e ensino. E nesse terceiro bloco, a gente elencou um ponto que talvez se identifique com cada um dentro das vertentes que a pesquisa de cada teve, né? Que o primeiro é a necessidade de políticas públicas para todas as pessoas. Quais desafios para estabelecer igualdades que deveriam ser garantidas por lei, né? Tipo, aqui no intervalo a gente conversa sobre a questão da escola, da evasão escolar, de que o artigo 5º da Constituição é muito bonito, mas que na prática ele não vem aplicado, não vem sendo aplicado como a gente gostaria. Então, que dificuldades tem também, né? Justamente, a dificuldade de inserção nos estudos sobre diversidade na educação. Quando você chega numa escola, você fala, olha, eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso, você percebe uma certa rejeição, principalmente do núcleo administrativo escolar, da coordenação pedagógica, que teoricamente deveria também estar ali atuante na garantia desse direito, né, de estabelecer, de colocar ali que os estudantes não são todos iguais e que eles não estão ali sentados em cadeiras pra gente abrir a cabeça deles, colocar conhecimento, fechar e pronto, e acabou. Então a gente queria, no caso, acho que agora a gente encerrou com a Chayane, começa com a Josiana, mas dessa vez a gente já faz o contrário, não sei. Mas como a gente falar dessas duas coisas, né, de políticas públicas e educação. De como é que essas coisas estão próximas e distantes e como é o ideal, né, pra gente que elas fossem aplicadas, talvez. Eu acho bom também juntar nesse bolo aí a questão de que não gosto de falar, mas a gente não pode falar, mas que algumas pessoas combatem, principalmente pais não querem que se discuta isso por achar que é uma doutrinação, que a gente sabe que vai achar que a filha dele vai virar gay e que os famosos kits gays da vida aí. A gente quer saber, eu queria só que vocês qual assim, como isso afeta e de certa forma deixa a gente triste, né, de ouvir que limita, né, o educador dentro do sim. escolar. Aquilo que a gente falou bem antes de começar o programa sobre que o gênero tá dentro das escolas, querendo ou não, né? Sim. Então, bem, a escola, né, ela foi concebida, esse modelo de educação, ele foi concebido, né, no século XIX, período da Revolução Industrial. E a escola, ela foi concebida para a maioria das pessoas como uma forma de produzir mão de obra. E para produzir essa mão de obra dentro de um determinado padrão. E a escola que chega para a gente é uma escola que quer, né, produzir mão de obra barata para um mercado de trabalho. E, claro, esse mercado de trabalho, com todo o preconceito que a sociedade tem, é um mercado de trabalho muito fechado para a comunidade LGBT. E a escola, né, quando a gente vai ver de fato quem são as pessoas que estão na escola, são pessoas que se formaram há um bom tempo, são pessoas que se formaram há um período que essa discussão não existia, como a gente disse, né, a gente ainda está caminhando ainda para essa discussão, e são pessoas que estão muito, muito, muito fechadas para isso. E quando você falou que a coordenação pedagógica deveria tomar conta disso e não toma, é porque essa coordenação pedagógica, ela foi formada num período, a grande parte dessa coordenação, em que esse tema não era trabalhado, e essas pessoas, muitas vezes, elas misturam a sua concepção de mundo com a função do educador. E a gente tem um problema seríssimo nisso. Se você vai num médico fazer uma cirurgia cardíaca, aquele médico tem que ter aptidão para aquilo. Mas se você for numa escola, será que aquela coordenadora está preparada tecnicamente para lidar com a diferença? Será que aquela coordenação está preparada para entender que a escola é para todo mundo? Que a escola não tem que escolher aluno? Que a escola vai receber alunos de mais diversos tipos e todos eles têm o direito à educação? Eu acho que não. Eu acho que a educação ela é desprestigiada em relação à qualificação. Por quê? Porque as pessoas entendem que a sua concepção de mundo deve ser aplicada à educação. E não, né, o parâmetro curricular nacional,
e não a lei da educação, não o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o que eu entendo por educação. Isso é uma tragédia. A gente enfrenta essa tragédia todo dia na escola. Enfrenta os que percebem que a educação tem que ser conhecimento, a educação é ciência. A educação não é a sua visão de mundo aplicada a crianças. Né? E o que é que a educação fala sobre isso? O que é que o mundo está falando sobre isso? Né? O que é que os pesquisadores do mundo todo estão falando sobre isso? Você não vai se operar com um cardiologista que estudou há 50 anos atrás. Mas você quer que a escola permaneça como se estivesse há 50 anos atrás numa jaula. Né? Eu acho que a gente tem uma barreira imensa a transpor, que é ensinar o educador que o mundo dele não é a função dele como educador. Que é um pouco da confusão que a gente vê, que as pessoas fazem entre o que é público e o que é privado, né? O professor tem a crença dele, o professor é o indivíduo, então ele tem as crenças deles pessoais, mas a confusão que existe é ele achar que a crença, que a ação dele no âmbito público, que é o emprego dele, o trabalho dele como um professor, vai ter que ser guiada pelas suas concepções que são pessoais. Então, por exemplo, se eu sou um professor que confessa uma fé que acha que é pecado a prática, sei lá, da homossexualidade ou o que quer que seja, então eu não vou tratar disso dentro de sala de aula porque ofende pessoalmente a minha fé. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, é um erro, assim, pressupor que a educação, ela está garantida para todas as pessoas, né? Eu estudo sobre as pessoas transgênero, então não existe nenhuma escola que vai negar a matrícula para uma pessoa transgênero. Isso seria um absurdo e completamente ilegal. Em nenhum lugar que você vai ter uma placa que diz que não aceita pessoa transgênero. Bom, só na Victoria's Secret. Mas é um erro você achar que essa pessoa vai conseguir ter as condições de estudar naquela escola da mesma forma que um aluno que manifesta uma heterossexualidade, que está em conformidade com as normas de gênero e etc. Então, vocês perguntaram sobre políticas públicas. Eu sempre digo que a política pública ela é formulada a partir do entendimento de um problema enquanto um problema público, né? Então, enquanto um problema muito grave, que atinge um número expressivo de pessoas, a política pública é formulada para isso. E aí eu pergunto como que a gente vai formular a política pública para um problema que o Estado finge que não existe. O Estado não enxerga a transfobia, o Estado não enxerga as condições em que sobrevivem as pessoas transgênero no Brasil. Eu mesma, aqui no Estado, a gente não tem dados, por exemplo, sobre violações, dados oficiais, os dados do Estado, sobre violações de direitos de pessoas transgênero, por exemplo. Então, o que a gente tem hoje são as organizações do próprio movimento trans. Por exemplo, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, acho que é o primeiro, mais antiga organização LGBT do Brasil. Então, são essas organizações de forma militante, a partir da sua rede de associados e etc., fazendo levantamento de dados em internet, em jornais, em sites, etc., e que anualmente produz os dados. Olha, foram tantos travestis que foram assassinados esse ano. Foram tantos gays que foram assassinados, que foram espancados. E assim, etc. Então, como que a gente vai produzir, como o Estado vai produzir política pública para um grupo, para um problema que ele fecha os olhos? Só antes de perguntar, aproveitar a fala, onde é que a gente tem acesso a esse tipo de material? Porque quando a gente sempre pergunta para o nosso convidado, né? Por exemplo, a gente teve um programa sobre desmatamento, né? O convidado falou, olha, todo ano a Comissão Pastoral da Terra emite um caderno de conflitos. Então, como é que a gente tem acesso a esses relatórios? Se eles são físicos, se eles estão disponíveis online, como é que a gente pode trabalhar com... Todos são publicados online, é só jogar no Google, por exemplo, relatório GGB 2019, que é o mais recente que a gente tem. Aí vai estar lá. Relatório ANTRA 2019, vai estar lá. Relatório TGEU 2019. Inclusive eu estou vendo um aqui no G1 que fala que o Brasil registrou 141 mortes de pessoas LGBTs de janeiro a 15 de maio deste ano. Segundo o relatório do grupo GGB, né?
que você acabou de falar, que foi divulgado no dia 17. Segundo a entidade, foram 126 homicídios e 15 suicídios, que representa, em média, uma morte a cada 23 horas. Eu queria falar que a evasão escolar, né, é uma preocupação, está na lei, mas você não tem como saber, de fato, se é uma discriminação por sexualidade ou por gênero que faz o aluno evadir-se da escola. Tem alunos que eles não performam. Não fica muito claro para o professor o motivo pelo qual aquele aluno está se evadindo da escola. Então, não há uma pesquisa que diga assim, por ano, quantos mil alunos deixam, porque há uma invisibilidade muito grande. E esses alunos, eles saem da escola, alunos e alunas, sem a gente saber exatamente por que saíram. Eu tive uma experiência extremamente, assim, chocante para mim, porque eu tive a oportunidade de passar o documentário que eu fiz para uma turma, e uma aluna levantou a voz e disse: professor, se você tivesse apresentado esse filme ano passado, talvez fulano ainda estivesse aqui. Então eu tinha um aluno que para mim não era percebido como um aluno LGBT, sofria discriminação na minha sala de aula e eu não percebia. E esse aluno se sentiu muito mal naquela escola e foi para outra escola. Ele pelo menos está matriculado. Outros não saem da escola apenas, daquela escola, eles saem da educação para sempre. A gente tem mais um intervalo aí para cumprir, é isso? A gente faz o último intervalo e vai para as considerações finais, que infelizmente nosso tempo é curto. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Hoje estivemos na presença do professor. Estamos. É porque o último bloco já vai batendo aquela saudade, já vai falando com o verbo no passado, enfim. Com a professora Chayane Cambraia e com o professor Josian Ricardo. Tratamos do tema a comunidade LGBT, que mais no ensino e pesquisa, igualdade em debate e maximismo. No último intervalo você ouviu Caiu, uma música do primeiro EP de Lineker e os Caramelos, que é um EP independente hoje em dia. Lineker é artista de gravadora. Inclusive, se vocês quiserem fazer que nem a Fresno, que foi artista de gravadora, fez muito dinheiro e virou independente, fica a dica. Tá errado. A gente vai para as nossas considerações finais, né? Nosso último bloco ele é basicamente para isso, onde a gente passa a palavra para os nossos convidados e, como é de costume aqui no programa, a gente pede uma indicação. Pode ser um livro, pode ser um material, pode ser uma HQ, pode ser um conteúdo audiovisual, um documentário, ou falar da própria agenda de eventos de cada um, se algum de vocês vai palestrar ou tá produzindo algum tipo de conteúdo. E é justamente para isso. Então acho que agora a gente começa com a Chayane. Chayane, suas considerações finais. Bom, novamente agradecer o convite para estar aqui. É sempre uma honra estar junto com o Josian, que é um querido, e estar junto com vocês também. Muito obrigada. Eu realmente não me preparei para fazer essas indicações. Me desculpa, Lucas. Convidados, por favor, leiam. Quando a gente envia a pauta para vocês, tem um ponto Fica só de com as letrinhas pequenas, aí a gente não lê. Você vai ver na capa da personagem. Mas assim, exato. Eu vou resolver... Agora há pouco eu conversava com um amigo meu que me chamou para participar de uma mesa em um congresso que vai ter, acho que em novembro, sobre gênero, sexualidade, etc. E ele me falava sobre a dificuldade dele em entender a teoria queer, que é o aporte teórico que eu e Josian também trabalha, né? Que é um pouco denso, é um pouco complicado, é bem pós-moderno. Uhum. E então a indicação que eu quero fazer, inclusive se ele estiver ouvindo, Alisson, é o livro do Miskolci, do Richard Miskolci, chama Teoria Queer, um aprendizado pelas diferenças. Ele não é novo, é um livro de 2012, de lá para cá já saiu bastante, publicação inclusive do Miskolci, já tem bastante atualização. Mas ele é um livro que é muito pequenininho, assim, bem pequenininho, ele tem uma linguagem muito fácil, muito acessível. Então, para quem está começando a ler sobre teoria queer, para quem quer começar a entender, ele é um livro bem introdutório. Inclusive, fala muito sobre educação, o debate educacional também desse livro é muito bom. Então, eu indico, eu vou falar de novo. Richard Miskolci, o autor. O nome do livro é Teoria Queer, um aprendizado pelas diferenças. É um livro com a capa preta e branca. É isso, obrigada, gente. Excelente indicação, né?
Esse livro me ajudou muito também. Eu acho que o trabalho dele é incrível, eu acho ele uma pessoa maravilhosa, né? Tem vídeos dele também no YouTube, que as pessoas podem acessar. Richard Miskolci. Bem, gente, eu queria indicar o meu filme, né? O filme que a gente fez junto, né? Eu e a Chayenne também participou. Foi um filme que demandou 1 ano da minha vida. Muitas madrugadas, muito tempo, né? Porque produzir um material que fosse um material didático não era fácil, porque houve coisas que eu não podia colocar dentro do filme e eu gostaria muito de colocar. Teve um momento em que o professor Alessandro Veloso, que participa do filme também, ele disse assim: o local onde eu vejo mais preconceito na escola é na sala dos professores. E teve um momento em que eu pensei em colocar essa fala e eu, ao mesmo tempo, não coloquei porque eu quero que esses professores pensem diferente. Então eu não posso dizer que os professores são os maiores fundadores ou defensores do preconceito dentro da escola. Os vilões, né? Até porque nem todo mundo é assim. Até porque muita gente está lutando, muita gente está ressignificando. E eu sou uma dessas pessoas que estão lá, né, na escola, lutando com isso, lutando contra essas opressões, essas tantas opressões. Porque às vezes a gente generaliza, isso não é legal. A escola, ela também tem resistência. A escola, ela também tem ressignificação. No Colorindo, eu tentei fazer as duas coisas. Denunciar e também trazer as ressignificações. A minha querida Alexia Lebloch, em sua fala no documentário, ela diz: educação física, né? Porque educação física sempre é um problema. Porque na educação física se divide as pessoas por gênero e o corpo está em evidência, né? O corpo ganha centralidade, né? Como diz Guacira Lopes de Louro. Então, a Alexia me disse que 20 anos atrás, um professor aqui de Macapá, percebendo que ela, né, era muito feminina, olhou para ela e disse: olha, você não vai jogar bola, você vai fazer educação física junto com as meninas. E aquilo para ela foi espetacular, há 20 anos atrás. Então essas resistências, elas também têm que ser pensadas, porque a escola não é só um lugar de opressão, é um lugar também de ressignificação. As pessoas estão aprendendo, em conflito, mas estão aprendendo, a gente está ressignificando, a escola está construindo. E se a gente pensar que a escola não está construindo, então a gente vai negar a nossa própria existência, não é? Porque nós somos resultado disso, nós somos pessoas que vivenciamos isso e estamos ressignificando, tá? Então, a indicação que eu passo para qualquer pessoa é ir lá no YouTube e digitar Colorindo Documentário. A primeira imagem que vai aparecer lá em cima é o documentário que eu fiz sobre memória escolar LGBT no Amapá. E é isso que eu queria indicar para vocês, porque eu quero que todo mundo veja, quero dividir com todo mundo todos esses sentimentos que esse filme disponibiliza para todos. Me leiam também a minha dissertação. Eu esqueci de mim. A minha dissertação chama Cidadania Transviada, Violência de Gênero contra Travestis e Transsexuais em Macapá, AP. E eu recomendo também, porque eu li. E o primeiro capítulo é absurdamente fantástico, porque ela fala dos caminhos da pesquisa dela, os atropelos que ela sofreu, e é muito bom. Obrigado. Obrigada. Você que está assistindo pelo YouTube, está na descrição o link Colorindo, vai lá conferir, que é sensacional. E já, né, nas minhas considerações finais, eu queria agradecer ao professor Josian, a professora Chayenne, dizer que é um prazer estar mais uma quinta-feira aqui, mandar um beijo para minha amiga Nayana, que está almoçando agora no fone de ouvido. Beijo para você. E Maximin, não esqueça que você que está assistindo pelo YouTube tem que se inscrever. A segunda temporada já está toda postada, vai lá dar uma conferida. Tem muito programa bom e diversificado lá. E vamos que a panela tá cheando e o IRU já tá lotado. Sim, estamos aqui na presença do Diversidade Religiosa, que é o próximo programa. Agradecer ao Josian e à Chayenne, que quando nós pensamos a possibilidade dessa pauta, se mostraram extremamente solícitos, e quando foi feito o convite, nós fomos muito bem recebidos. Eu acho que isso é muito bacana. Mandar um beijo para a Alana, minha namorada, que está sempre ouvindo a gente, e dizer que está aberto o edital para inscrição do PPGH Unifap, que tem 2 linhas de pesquisa, que é História Social do Trabalho e outra linha em Poder, Memórias e Representações, cada uma com 5 vagas, sendo dessas 10 vagas, 5 vagas para cotas para pessoas pretas, pardas, quilombolas, uma para pessoas indígenas, uma para pessoa com deficiência e uma para pessoas travestis e transexuais.
e outras 5 vagas para ampla concorrência. Dizer também que está acabando o prazo de inscrição do Prof. História da Unifap, que é um dos melhores Prof. Histórias do país. Se você, professor ou professora que está na rede de ensino e ainda não está querendo fazer uma pós-graduação na área de História, essa é a sua oportunidade, vale muito a pena o programa. E as inscrições vão até o dia 29. Nós temos também 15 vagas aqui, 10 vagas para ampla concorrência e 5 vagas para cotas, sendo essas 2 vagas para candidatos que se autodeclararem negros, 2 vagas para candidatos que se autodeclararem indígenas e 1 vaga para pessoas travestis ou transexuais. Para encerrar também, a gente tem só uma breve agenda de eventos. Agora, dia 27 de setembro, na sede da CEINF, vai ter a pré-sal do pessoal lá da Semana de Arquitetura e Urbanismo. Os ingressos do primeiro lote custam R$10. E também, no dia 28, sábado agora, no Scorpions no Quembar, vai ter o Rock in Rio Amazonas, que é um evento que ocorre aqui todos os anos. Agradecer pela sua audiência. Não saia da Rádio Universitária, que daqui a pouquinho tem Diversidade Religiosa do CEPRES. Um programa bem bacana com o professor Anderson, professor Marcos Vinícius Freitas. Nosso muito obrigado e até a próxima.